Eu sou poeta sem ser, eu rimo sem saber rimar. Eu não sei metrificar, mas eu gosto da poesia. Eu sei que é muita ousadia querer saber quem não sabe. Mas a culpa não me cabe porque nunca tive estudo. Eu escrevo com erros e tudo quando me chega à vontade. Eu não frequentei escola, como que ia aprender? E por isso, sem saber, eu faço de qualquer maneira um verso por brincadeira, satisfeito ou contristado. Alegre ou contrariado, me chega a inspiração. E por não ter expressão, eu faço os versos todo errado. Olá, o Sintonia deste mês está aqui no Solar Bela Vista, na companhia do cantor, compositor, poeta e professor Genildo Costa. Prazer recebê-lo aqui no Sintonia. Satisfação toda minha, da juíza, é um prazer muito grande. Inicialmente eu gostaria de saudar a todos os telespectadores e dizer da felicidade, externar aqui o meu apreço e gratidão a todos os poetas, cantadores, músicos, instrumentistas da cidade do Natal. E o senhor começou justamente, né? A gente abriu o programa, o senhor declamando uma poesia. Vamos começar falando justamente desse seu lado poeta. O senhor nasceu poeta? Evidentemente que é uma poesia, 10 linhas do meu tio, avô, o Manuel Erasmo, né? Irmão do meu avô Miguel Erasmo. E a verdade é que eu consigo conviver e tive o privilégio, a felicidade de muito cedo, na mais tenra idade, viver intensamente a poesia, a arte, a métrica, a rima de uma geração fantástica, maravilhosa, de sensibilidade à flor da pele. Quando eu consigo externar esse sentimento, é porque a minha casa nasceu poeticamente muito iluminada. O meu avô, o Miguel Erasmo, né? Um cidadão que fazia rima, construía soneto, né? De uma forma muito profunda, de um sentimentalismo fantástico, maravilhoso, onde ele recitava e metrificava na ponta dos dedos, né? Ele dizia que a poesia tem que surgir na hora certa, no momento certo. E como é que é isso para a gente entender, por exemplo, a gente que não entende muito de poesia, como é que é, por exemplo, rimar e metrificar, como você falou? Pois é, ele dizia assim, por exemplo, nem sempre, filho, as horas são de rosas, nem os minutos feitos de carinhos, nem as manhãs amenas e formosas de sol brilhando os campos e os caminhos. Na vida há várias coisas caprichosas, a rosa perfumada entre espinho, a noiva, mãe e esposa desditosa de sol brilhando os campos e os caminhos. Nela, meu filho, há encanto e desencanto. Não desespera quando a dor ou o pranto fica tua alma, ou te enche os olhos d'água. Deve sofrer calado o teu tormento, que com a arma oculta do teu pensamento, que assim matarás a tua mágoa. Então era essa sonoridade que esteve tão perto de mim, tão próximo, né, da minha infância, e eu fui crescendo ouvindo. E acabei sendo cooptado e seduzido por tudo isso muito cedo na minha vida. A poesia, ela acontece no momento certo, na hora certa. E você tem que estar também preparado para recebê-la. Ela às vezes está bem perto de você e você não consegue abraçá-la. Mas por que, por exemplo, a poesia ela surge assim naturalmente? Naturalmente. Eu diria que você não acorda e você não faz agenda vou escrever para escrever um poema. Né? Existe um momento interessante. Você pode estar dentro do seu carro, né, transitando pela cidade e de repente chega um momento de inspiração e acontece um verso na sua vida e você tem que saber abraçá-lo e você tem que cuidar muito bem dele, com muito zelo e carinho, senão ele vai embora e não volta mais. Né? Tá entendendo? Da mesma forma, eu diria a música que eu encontro dentro do poema da saga da poesia sobrevivente, que é esse livro publicado, né? Esse livro eu consegui publicá-lo através da Fundação Vantan Rosado, né, em 1996, com o título Cotidiano em Dois Tempos, que eu consigo reunir depois de um tempo, o próprio Vantan ainda vivo, e eu consegui depois resgatá-lo para uma outra edição, eu tive que reeditá-lo, através da editora Queima-Bucho. Mas aí tem uma musicalidade muito forte, da rima, do poema metrificado, dessa rima da nossa contemporaneidade, né? Tanto que eu tenho o poema recitado, ele é tocado também. Né? Eu sou poeta sem ser. Existe uma musicalidade que eu consigo fazer naturalmente.
certo? Por conta justamente do compasso, da rima, né? Desse transitar pela poesia dessa geração. Agora, toda poesia tem essa musicalidade? Nem toda Genildo? poesia Nem tem toda, né? musicalidade. Né? Às vezes você, eu acho que tem vezes, às vezes você consegue tirar leite de pedras para encontrar a música certa para o poema que está que você está cara a cara com ele. Mas tem poemas que só em você vê-lo, só em você ler, né? E você já percebe o tamanho da música que está implícito no poema. É esse o trabalho que eu tenho feito, né? O primeiro disco é isso, é uma antologia poética cantada, o Cores e Caminhos, onde eu consigo transitar e alcançar poemas de Luiz Campos, que faleceu recentemente, que é um poeta universal, né? Um homem que conseguiu dizer para o Brasil, para o universo da cantoria popular, o tamanho que ele representa. Eu costumo dizer que o Luiz Campos é um almanaque vivo da cultura popular e vai continuar vivo. Né? Ele escreve um poema que está no meu primeiro CD, Me Enganei com Minha Noiva, que diz: quando sorteiro eu vivia era o maior aperreio, devido ser muito feio, as moças não me queriam, e quando para um forró eu ia com qualquer colega meu, eles confiavam nele, eu ia beber e brincar, e no fim da festa arengar, e quem ia preso era eu. Então eu consegui musicá-lo. Né? Depois vem o Caio César Muniz, né? Com sabedoria eu sigo pela vida em lentos passos, em busca do que em mim ainda não tenho. Aí depois vem o Cid Augusto, né? Com Dores e Amores. Então é essa musicalidade que está justamente no CD, que eu até me disponibilizei e proponho que é um recital pronto, mas que talvez não esteja ao alcance de todas as pessoas. Nem todas as pessoas vão perceber esse sarau poético que está no CD. Esse é meu ofício. Aí o que é que tem para as pessoas perceberem, por exemplo, o que é que tem de diferente? Tem que ter sensibilidade, claro, mas, por exemplo, o que é que uma pessoa precisa para sentir isso, Genildo, dessa musicalidade, essa... Tem um pouco também de poesia, né? Porque nem todas as pessoas estão aptas a alcançar a dimensão de uma bela poesia. Algumas pessoas leem naturalmente, leem como se lê um bilhete, uma carta, sem problema. Mas tem as outras pessoas aí. O diferencial é que essas pessoas que conseguem ter, né, esse poder de alcance, elas realmente acabam sendo poetas, porque acabam sendo seduzidas, né, pela produção literária do poeta. Da construção da poesia. Agora, uma coisa que é interessante também, que você falou assim, nem todo mundo entende, mas, por exemplo, antigamente a gente via que as pessoas eram mais, os jovens até, eram mais assim, digamos, abertos, mais interessados em poesia, né, em literatura. E hoje, infelizmente, as pessoas não conseguem nem entender, assim, nem se interessar. Por que então assim mudou tanto? Olha, eu até contextualizaria por conta, é um outro universo, né? É a velocidade da comunicação, é tudo que já aparece pronto aos seus olhos. As pessoas pouco se esforçam para pegar a pena e escrever no papel. Está tudo já muito bem dentro de um padrão de informação e acaba justamente também tornando as pessoas, com exceções, evidentemente, até preguiçosas, né? Para ler, para ter uma boa leitura, para ter acesso ao que existe de mais maravilhoso, né, da literatura brasileira. Eu não diria que são todos os jovens que são assim, evidentemente que não. Mas o fato de termos hoje um outro padrão de relacionamento na sociedade de consumo como a nossa, isso também contribui e vai contribuir sempre para que as pessoas sejam seduzidas, né, e passem a ter uma outra relação até de reciprocidade com a comunicação, né, dessa nossa contemporaneidade. Eu quero crer que o modelo que está aí posto e que se exaure a cada momento, ele a mim não serve. Até porque eu faço um trabalho dentro de uma outra perspectiva. Que seja um trabalho que possa, evidentemente, ir atender às regras de mercado. Mas também não quero ser totalmente cooptado pelo mercado. Fazer tudo que ele me manda e, sabe, acabar sendo uma marionete dessa coisa da sociedade de consumo. Muito pelo contrário. Eu acho que se consegue hoje fazer um trabalho razoavelmente sério, bom, com conteúdo, sem precisar de buscar, sabe, as orientações dos padrões de mídia. A mídia existe, é ótima mídia.
Estamos fazendo mídia, evidentemente, aqui, mas é preciso também saber como realmente você transitar por esse mundo, né, da informação, da imagem, né? Eu acho assim que eu consigo, pelas músicas que ouço, que a geração me fez assim, a minha geração, eu tive a oportunidade de ter em minha casa, por exemplo, LPs de pessoas, na época, né, vivendo toda uma ascensão e que deu certo até hoje e que não morre jamais. De Adinardo, né, do Pavão Misterioso, de Belchior cantando Tudo Outra Vez, né, do Raimundo Fagner cantando Maneira Frufru Maneira, e de outros também que na época também estavam produzindo, no mesmo nível, mas só que não tinha visibilidade, né? Então eu acho que se faz, é possível, mas é preciso muito cuidado e entender que nem todo atalho diminui uma distância, né? Exato. Eu posso estar aqui com você e ter uma conversa tão maravilhosa como essa, mas de repentemente, minha querida, eu depois transitar por outros caminhos. Eu posso ser uma farsa, ser uma máscara, mas o que eu quero não é isso para o meu trabalho. Eu quero dizer ao Rio Grande do Norte, as pessoas que estão sintonizadas no Sintonia, que é meu trabalho, é meu ofício. Eu fiquei na incumbência, eu e meu irmão Jeová Costa, que é uma família do meu pai, são 4 homens e 2 mulheres, os 2 poetas, na verdade está aqui o Genildo Costa e um outro poeta maravilhoso, canhoto, muito mais poeta do que eu, digo até assim às vezes, porque ele escreve muito bem, ele é um grande compositor, inclusive nesse meu último disco eu trago uma canção, um poema dele belíssimo, que é Miragem, né? Acompanhado, diria, com os arranjos de 2 pianistas maravilhosos, é Humberto Luiz, do H Studio, o Taufik, que produziu esse disco, um abraço ao Taufik, aos amigos Paulo, ao Cacá Veloso. Então eu tenho sempre tido a felicidade de dizer, certo, que Natal é minha casa. Natal me abraça, Natal me quer bem e eu tenho que saber como corresponder essa expectativa de declaração de amor a Natal. E a gente continua a nossa conversa aqui, caminhando pelo Solar Bela Vista, na companhia do poeta Genildo Costa. Genildo, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua terra. Grossos é a terra de muitas inspirações para o poeta? É um cenário poético, né? Por conta justamente de uma geografia belíssima, né? Do mangue, da salina. E a cidade já se reveste de uma poesia a partir daí. Diria até que, por exemplo, o potencial da cidade, né? Um potencial econômico muito forte. É uma cidade também de potencial cultural extraordinário. E hoje eu me sinto uma pessoa feliz, muito feliz e realizada, até porque do ponto de vista cultural, do ponto de vista musical, a cidade já tem pessoas que já estão dentro de uma vida acadêmica, né? Então, não diria que quero dizer assim que Genildo Costa, né, mesmo por ser um autodidata, por ser uma pessoa que pouco tempo esteve no Conservatório de Música da universidade, mas o que me preocupava e não me preocupa mais é saber que como a vida ela tem um curso que acontece tão rapidamente, digo que hoje a cidade culturalmente está muito bem alicerçada, né, por conta justamente dos seus valores culturais. Hoje se encontra na cidade de Grossos músicos, pianistas, né, músicos contrabaixistas, tecladistas, trombone, sabe, flautistas. Então eu acho que a cidade está muito bem cuidada nesse aspecto. Do ponto de vista econômico também, eu acho que ela tem um potencial, precisa mais um pouco dos gestores, né, públicos, um pouquinho só de sensibilidade até poética, para tocar a cidade adiante. Agora, quais são as suas principais lembranças da infância, da adolescência, vividas lá em Grossos? Eu escrevi, inclusive na Saga da Poesia, eu vendi assim: ó rio que banhaste minha alma nos tempos de minha infância, ainda onde sonhei contigo, amanheci chorando. A minha infância foi lá, naquele braço de rio, pescando siri, né? Andando de barco, mergulhando lá no Trapiche, né? No porto. Então isso aí, essas páginas que eu ainda consigo reunir e colocar no papel, é o que me faz dar um passo adiante, justamente nessa perspectiva de não perder o foco da minha cidade. A minha cidade eu a tenho como um ente querido. Eu quero muito bem a minha cidade, ao povo da minha cidade, aos meus irmãos que ainda estão lá, que ainda, né, conseguem validar aquele espaço culturalmente, do ponto de vista também geográfico, mas mesmo assim é bom saber que o universo hoje é outro, né? As perspectivas são outras,
o contexto é outro. E se faz necessário justamente dizer sempre, eu como filho da cidade, como filho de Grossos, de que quero um bem a Grossos muito grande. Mas hoje o senhor mora em Mossoró, quer dizer, Moro há 30 anos em Mossoró. Moro, Mas não perco o caminho de volta, né? Sempre estou indo, quando eu vou para rever os amigos, quando eu vou eu encontro uma composição nova, quando eu vou eu encontro o músico, sabe, nos seus acordes dissonantes. Isso para mim é importante, mas pode ser muito melhor. É só ter um pouco de cuidado, né? Por conta justamente dessa questão que tu coloca aqui agora, no Sintonia, de que a cidade é uma seara de muita coisa boa, de muita coisa bonita, um cenário belíssimo. Uma poesia que o senhor tenha feito em homenagem a Grossos ou das suas lembranças? Não, das lembranças que tenho de Grossos, como eu estou citando agora, a poesia tem uma que diz assim, os filhos da burguesia que em nós nasceu poucos, devido à origem do povo, seu folclore da terra, raiz dos antepassados, plantada na geração, dos que morreram e deixaram semente e fecundação. Nós temos a fonte da história que permanece em segredo. Talvez o mar, talvez a flora seja o princípio do enredo, ou mesmo a própria cacimba que sangra a água barrenta, sangrar a força poética, sangrar a força da gente. As coisas que preservamos merecem muito respeito. Aqui ou em qualquer lugar é sempre mérito direito. Tanta poesia que retrata a nossa situação tem a honra dessa gente que simboliza a nação. Esta gente que hoje vive com o saco pedindo esmola, descara a sociedade e o capital que explora, mas hoje a humanidade tem seu destino traçado. Nas mãos dos coronéis já foi extinto o salário e eu pergunto ao senhor, para onde estou sendo arrastado? Este poema eu construí justamente num bairro importantíssimo para a cidade, que é o bairro de Coqueiro, e eu dedico essa poesia a toda essa gente maravilhosa, poetas de Coqueiro, poetas de Grossos. Depois de conversarmos sobre poesia, Grossos, literatura, cultura, agora chegou a nossa parte musical aqui na entrevista com Genildo Costa. Vamos continuar nossa conversa falando justamente o que a gente já tinha falado no início da musicalidade. A poesia virou música também. Ela se converte em música, sim, e da forma mais bonita possível, né? Quero assim dizer que é esse meu ofício. Eu talvez seja um dos caminhos mais sinuosos que tive que trilhar, por conta justamente dessa conversão da poesia em música. E como havíamos então até conversado no início do nosso bate-papo, né, eu acho que nem toda a poesia é musicalidade, né? Mas há poesias que te chamam para cantarolar, para fazer acontecer, né? Como é que você percebe música, isso, a poesia que vira música, a música que vem da poesia? Na leitura, né? No compasso da leitura da poesia, na hora em que você consegue dizer para você mesmo que a poesia está acontecendo e ela está justamente fazendo um esforço grande para trazê-lo, para que ela possa realmente vir ao mundo com muito mais alma, com muito mais espiritualidade. É esse momento que ela acontece. Não se faz todas as vezes que você tem acesso e tem oportunidade de se relacionar com a poesia, não significa dizer que todos esses momentos vai estar a musicalidade. Mas há poemas, há nesse percurso essa possibilidade do encantamento dessa construção poética com a música que está também dentro da própria poesia. Então veio primeiro o poeta, para depois vir o cantor e depois o compositor? Exatamente, eu até aproveito aí a sua inspiração para dizer primeiro, né, o verbo, primeiro essa coisa do homem, o homem ético, o homem sincero, o homem capaz de estar aposto para as possibilidades de mudança social, de transformação. É isso que eu sempre faço e tenho tido muito cuidado, muito zelo de dizer que o meu trabalho, o primeiro disco é isso, ele tem suas vertentes, diria na dimensão social, na dimensão política, cultural, né? Por conta justamente do ser que vive intensamente um mundo de muitas contradições, de muitas adversidades. A minha poesia, se ela não acontece dessa forma, eu estou sendo
muito, diria, ingrato para comigo mesmo. Então foram 2 CDs que a gente vê aqui. 2 discos. O primeiro, 2 Cores discos, e Caminhos, aliás, né? Cores e Caminhos, e depois o Camboar, que é o mais recente. Vamos falar um pouquinho então sobre Cores e Caminhos. Pois é, Cores e Caminhos é 2001, né? Eu consegui, no ano de 2000, fazer todo esse percurso para justamente fazer o que nós estamos fazendo, dizendo da poesia musicalizada, né? Do poema que você às vezes está indo, tropeça e consegue alcançá-lo. Foi isso no Cores e Caminhos, né? Ele alcança na sua plenitude esse sarau poético. De maneira que, por exemplo, as escolas hoje, e é lei, é obrigatório, música na escola, mas o CD não está na escola. E o que é qual foi os empecilhos, as dificuldades, né? Os descaminhos para que o disco não chegasse à escola? Justamente porque a escola também talvez não esteja preparada para a construção desse cenário poético dentro dos espaços da escola. O Jário Rosino, quando eu digo que o disco é um recital, pronto, acabado, depois que tudo, né, depois que passa pela mixagem, masterizar, né, do Estúdio Provida, minhas bênçãos aí, o grande Taufik, essa gente maravilhosa, é porque eles iam assim das águas deste mar de sonhos mortos, onde perdemos tantas vezes nossos barcos. Eu vou levando a minha nau para outros portos, eu vou deixando para trás todos os charcos. Eu deixarei meus 10 ou mais projetos tortos, os meus lamentos e prazeres muito parcos, hei de levar meus ferimentos mais suportos, como você há de deixar também seus marcos. Irei talvez no meu momento mais precário, quando me encontro tão perdido e solitário nas horas mortas deste cais da solidão. E quando eu for, você dirá com um jeito forte, seja feliz, eu lhe desejo muita sorte e eu levarei mais essa dor no coração. E na sequência um poema também belíssimo, musicado, Dores e Amores, do nosso poeta, jornalista, bacana, uma figura maravilhosa, o Cid Augusto. Vamos ouvir então Cores e Caminhos um pouquinho? Cores e Caminhos diz, que é uma composição minha que está no disco, diz: deixei régua e compasso pra depois poder voltar aos braços do mesmo rio e no mergulho poder cantar. Boi bumbá, ê. Boi bumbá, boi bumbá, ê. Boi bumbá. As asas do aço preto se rolaram pelo chão, nunca mais passarinho cantou, forrochote e baião. Foi só cantar boi bumbá, ê. Foi cantar boi bumbá. Foi cantar boi bumbá, ê. Foi cantar boi bumbá. Quando as setas da história no meu peito rebentar, as lembranças de menino sem ter tempo pra sonhar, eu lembro de Frei Damião, lembro Curisco, Dadá, conselheiro se levanta pra ouvir meu boi bumbá, boi bumbá, boi bumbá, ê. Boi bumbá, boi bumbá, boi bumbá, boi bumbá, ê. Boi bumbá, boi bumbá. Muito bom. Agora vamos falar do segundo CD, o Camboar. Por que Camboar? Esse é a grande interrogação. Camboar de Camboa, né? Onde lá na terra de Grossos, na praia, na prainha, onde os pescadores atracam seus barcos lá, e lá deixam a solidão do barco e dos pescadores. E na verdade é que esse é o momento certo, ideal, que assume todo um compromisso de ser tão sincero, né, e tão transparente com essa declaração de amor que eu faço à minha cidade.
Não é mais paixão, é obsessão. E é essa obsessão que está tão expressa, tão nítida, né? E tão clara, tão fácil de se perceber. Então é perceptível em Camboá um CD temático também, com a mesma textura poética, com a mesma profundidade poética do primeiro. Porque quando eu falo que o disco ele representa, né, no seu silêncio, na sua candura e serenidade, um sarau, um recital poético, é porque ele tem que estar na escola, ele tem que estar na praça, com os atores, com as pessoas fazedores de cultura. E o Camboá é isso, é essa declaração aos camboeiros da minha terra. Inclusive, eu dedico esse disco com muito carinho, com muita emoção, a duas pessoas importantíssimas da geração de meu avô, de meu pai, que é Antônio Rocha e Fael. São dois fantásticos contadores de causos da cidade, né? Que não estão mais entre nós, claro, saíram muito que precocemente para o patamar de cima, para uma outra constelação, mas que ele está muito presente nessa cidade. E isso é mais que essa preocupação, é que esse CD possa ser uma ferramenta para compreender melhor, né, o que a cidade representa hoje para todos nós. Não só para Genil do Costa particularmente, mas para todas as pessoas, né? Para o estudante, para o professor, para a escola que está inserida dentro desse contexto de tanta poesia. Então eu sempre acho que estou provocando, eu faço uma provocação à minha cidade particularmente, como quando eu chego em Natal e quando eu chego nos palcos da vida para cantar o que eu faço. E canto com muito orgulho, com muita satisfação. Ok, então vamos encerrar com Camboá. Que é o prefácio do disco, é meu avô, Miguel Erasmo, né? Que perdi tão cedo, tão precocemente, com 11 anos, que é Guarita, que ele disse. Como é belo, sublime e prazenteiro apreciar o panorama lindo deste recanto que vivi sorrindo, como a rosa que brota do canteiro. Aqui num bosque não há tristeza, tudo é alegria. E a tardinha saúda a Ave Maria, o sabiá com seu cantar plangente. A vida aqui tem mais consolação, não se sente pungir o coração, a dor que mata que nos faz chorar. Como é belo viver nesta guarita, onde a natureza é mais bonita, onde se escuta a voz do sabiá. Como é belo viver nesta guarita, onde a natureza é mais bonita, onde se escuta a voz do sabiá. Ok, muito obrigada, Genil do Costa, pela sua participação no Sintonia. Prazer a entrevista nesse ambiente tão maravilhoso, ouvindo música, poesia. E o Sintonia vai ficando por aqui, agradecendo a oportunidade de apresentar mais uma personalidade da nossa cultura potiguar, Genil do Costa. Para você, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ia brincar no silêncio azul das águas do rio, ia fazer meus brinquedos olhando o amor dos bichos, tinha com medo do curupira e do caipora.